E pra começar em grande estilo, tem um filme que eu assisti e me diverti bastante, Shaft, o de 2019, aquele de mesmo nome do clássico dos anos 70, mas calma, não é um remake e nem um reboot forçado, ele é mais que uma continuação, mas super acessível mesmo pra quem nunca viu os anteriores. Então é o seguinte, a história gira em torno do John Shaft Jr., que é um analista do FBI todo certinho, nerd, aquele cara que segue as regras à risca, só que ele acaba se envolvendo num caso que atinge ele pessoalmente, e aí ele precisa da ajuda do pai, que é ninguém mais, ninguém menos que o lendário Shaft, feito pelo Samuel L. Jackson. E pessoal, que presença esse cara tem, sério, o estilo dele é aquela coisa, casacão de couro, piada afiada, zero paciência para formalidades e um jeitão bem old school. E o legal é que o filme brinca muito com essa diferença de geração, o pai todo durão, bruto, meio os anos 70, e o filho mais moderno, digital, que tenta resolver as coisas na base da lógica. E a dinâmica entre os dois é muito engraçada, rola muito aqui choque de personalidade, mas também rola aquela conexão pai e filho que vai construindo ao longo do filme. E pra deixar tudo ainda mais interessante, o avô do Shaft Jr. também aparece, ele é tipo 3 gerações de Shaft na mesma tela, e aí vira aquela coisa meio Vingadores da testosterona, só que com muito humor e estilo. E o filme aqui é uma mistura de ação com comédia na medida certa, tem tiroteio, perseguição, porrada, mas o tempo todo é aquele tom leve e debochado, com os diálogos aqui, meu amigo, os diálogos são afiados, e o Samuel Jackson manda aqui umas tiradas sensacionais, dá até vontade de anotar as frases. Agora, o que eu curti de verdade é que o filme não tenta se levar a sério demais, ele sabe que é exagerado, sabe que tá aqui pra divertir e abraça isso com força. Então, se você tá procurando uma trama super complexa, cheio de reviravoltas, talvez esse aqui não seja um filme pra você, mas se você quer algo com muito ritmo, personagens carismáticos e aquela vibe de filme pipoca, muito bem feito, vale muito a pena. E mesmo ele sendo leve, ele toca aqui umas questões sérias, tipo masculinidade, paternidade, choque de geração, mas tudo com muito humor. E é isso que faz esse filme mais interessante. Ele não precisa fazer discurso pra deixar a gente pensar. Enfim, Shaft é aquele filme pra você dar o play e curtir. É um mix de ação à moda antiga com comédia moderna, sem enrolação. E o Samuel L. Jackson tá simplesmente aqui no modo lendário. Então, se você curte filmes com estilo, ritmo e umas boas risadas no meio da pancadaria, pode colocar Shaft na sua lista sem medo, vale o tempo com certeza. Então veja aí na Netflix, Shaft. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes da Netflix, e eu sei que vocês gostam quando eu trago filmes lá da vermelhinha, então eu só peço que você deixe o seu likezão aí pra me ajudar e também se inscreva no canal, beleza? Porque eu trago vídeo aqui todo dia. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora tem um filme que passou meio batido, mas que é muito bom pra quem curte espionagem, tensão política e uma trilha mais cabeça. Eu tô falando de Beirute, de 2018. Ele é estrelado pelo Jon Hamm, aquele mesmo cara que fez Mad Men e que manda muito bem aqui. Ele faz um diplomata americano chamado Mason Squally, e aqui o filme se passa nos anos 80, no meio de uma das fases mais terríveis do Líbano, que é a Guerra Civil, e a vibe do filme já começa meio densa, tipo aquele clima pesado de conspiração, guerra e um passado aqui mal resolvido. A trama gira em torno desse diplomata que, antes e depois de um trauma passado que ele viveu em Beirute, ele é chamado de volta para negociar uma situação delicada envolvendo um sequestro, espionagem e política internacional. Só que ele tá todo quebrado por dentro, emocionalmente falando. O cara perdeu tudo no passado e mesmo assim ele acaba voltando para esse cenário todo conturbado. E o mais interessante é que Beirute não é aquele filme de ação explosiva, tipo tiroteio a cada 5 minutos. Ele é um thriller mais inteligente, com muito diálogo, tensão psicológica. É aquele jogo de xadrez entre governo e agentes que têm interesses que se cruzam. É aquele tipo de filme que todo mundo parece estar escondendo alguma coisa e ninguém é 100% confiável. Tem uma vibe meio espião que sabia demais, um ritmo mais contido, mas com aquele suspense que vai crescendo aos poucos, e a ambientação é muito boa. A cidade de Beirute, com aquele cenário de caos, serve aqui quase como um personagem à parte. Dá pra sentir o peso da guerra em cada cena, e isso aqui ajuda muito a mergulhar na história. Então, se você curte uma boa história de espionagem, com clima político e dilemas morais, e aquele toque de drama, pessoal, Beirute é uma baita pedida. Não é aquele filme para você ver comendo pipoca e esperando explosões a toda hora, mas se você gosta de histórias com conteúdo, é uma pérola escondida na Netflix. Então veja agora mesmo Beirute. E continuando a nossa lista da Netflix, tem mais um filme aqui que talvez você nem lembre e
e que tá escondido também lá na Netflix, mas que vale muito a pena revisitar, especialmente se você gosta daquelas histórias que faz a gente refletir sobre a vida. Eu tô falando de Uma Vida em 7 Dias, com a Angelina Jolie. Esse filme aqui é de 2002 e ele tem uma vibe meio comédia romântica, com pitadas de drama e umas boas lições de vida. Não é um drama pesado e nem uma comédia bobona, é aquele meio termo gostoso de assistir. A Angelina Jolie faz aqui a Lane, uma repórter de TV super ambiciosa, focada na carreira e cheia de atitude, tipo aquela pessoa que parece que tem a vida toda resolvida, trabalho dos sonhos, namorado perfeito. Só que um belo dia, no meio de uma reportagem de rua, ela entrevista um cara que é meio vidente, um morador de rua excêntrico, e o cara simplesmente solta que ela vai morrer em 7 dias, do nada, no ar assim. E o pior é que ele já acertou outras previsões desse tipo, então ela fica com aquilo na cabeça, e é aqui que começa a parte legal do filme, porque essa profecia vira tipo um gatilho pra ela repensar tudo. Tipo, se você soubesse que você só tem 7 dias, o que você faria? Você continuaria vivendo igual tá hoje? O filme acompanha essa jornada dela, tentando entender se o cara tá falando a verdade ou não, enquanto ela começa a olhar pra própria vida com os outros olhos, as relações dela, o trabalho, os sonhos, tudo começa aqui a ser questionado. Também tem o lance de romance aqui no meio, claro, mas ele não é o foco principal da trama, ele tá aqui como parte da mudança que ela vai passando, e tudo isso sem apelar pro melodrama. O filme consegue ser tocante e divertido ao mesmo tempo. Enfim, A Vida em 7 Dias é aquele tipo de filme que talvez tenha passado meio despercebido quando lançou, mas que ele traz uma mensagem super atual. A gente vive no automático, correndo atrás de coisa que nem sabe se realmente importa, e às vezes precisa de um chacoalhão, tipo esse que a Lane sofreu, para lembrar o que vale realmente a pena. Então, se você gosta de um filme que te faz rir, pensar e ainda te deixa com aquela sensação boa no final, esse aqui é uma ótima escolha, e esse é o filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Assiste lá na Netflix, A Vida em 7 Dias. E para finalizar o nosso vídeo, eu preciso te falar de um filme que é tipo uma viagem poética, O Menino e a Garça, do mestre Hayao Miyazaki. Sim, o mesmo cara por trás de A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro. E olha, ele voltou com tudo nesse aqui. Esse filme é uma animação lindíssima que mistura fantasia, luto e autodescoberta de um jeito que só o Estúdio Ghibli sabe fazer, mas eu já vou te avisando, não é uma história que vai te entregar tudo mastigada e nem sequer linear, é pra sentir mais do que entender. A história começa com Mahito, um garoto que perdeu a mãe num incêndio durante a guerra, e pessoal, a dor dele é palpável. Ele se muda com o pai para uma casa no interior e lá começa a acontecer uma parada bem surreal. Ele encontra uma garça cinzenta que começa a conversar com ele, isso mesmo, uma garça falante, e ela diz que a mãe dele tá viva em outro mundo, e isso serve de gatilho para uma jornada completamente maluca, mágica e ao mesmo tempo super emocional. O Mahito mergulha no mundo paralelo, cheio de criaturas bizarras, símbolos, reflexões e desafios que parecem ter sido de um sonho ou de um pesadelo, dependendo do momento. Só que o mais doido é que tudo isso reflete o que ele tá vivendo por dentro: luto, amadurecimento, aquela dor que a gente não sabe como explicar. Então o filme tem sim aventura, tem criaturas fantásticas e visuais aqui que são simplesmente de outro planeta, mas por trás disso tudo é uma história muito humana. A animação é absurda, cada quadro parece uma pintura, e a trilha sonora, como sempre, é discreta, mas poderosa. Tem aquele tom que toca a alma, sem precisar de palavras. O Menino e a Garça não é um filme fácil, mas ele é lindo, profundo e sem exageros. É uma despedida à altura de um dos maiores gêneros de animação. Se for mesmo o último filme do Miyazaki, ele encerra com chave de ouro. Então, se você gosta do Estúdio Ghibli, vai fundo. E se você nunca ouviu falar desse estúdio, talvez estranhe um pouco, mas honestamente, vale muito a pena dar uma chance. É mais que um filme, é uma jornada emocional. Então veja hoje mesmo, lá na Netflix, O Menino e a Garça. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Netflix pra você, beleza? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!